câncer de intestino é um dos tumores mais prevalentes no Brasil e no mundo. É o segundo câncer em mulheres e o terceiro câncer em homens. Então é muito comum uma situação dessa no nosso consultório. Recentemente, eu tive uma paciente que veio me contando uma história que um tio dela teve câncer e que foi um câncer muito agressivo, muito rápido. Entre descobrirem o tumor e ele falecer, levaram 3 meses apenas. Então ela estava muito ansiosa com essa situação e fez alguns questionamentos. Eu vou trazer isso agora nesse vídeo. Então eu vou falar um pouquinho sobre como prevenir do câncer de intestino. A primeira coisa é ter em mente que nesse caso, individualmente, não foi agressivo. Na verdade, essa pessoa, o tio dela, já estava com o câncer de intestino há algum tempo, só que ele não se manifestava. No momento que ele teve algum sintoma, que ele procurou o auxílio médico, entre ele procurar o auxílio e ele falecer, sim, foi rápido, foram 3 meses. Mas esse tumor já estava com o paciente. Então, a ideia aqui seria o que a gente pode fazer para que a gente detecte isso antes de ser um câncer e que a gente resolva a situação. Então, a primeira coisa são os nossos hábitos. Então, é muito importante a gente ter hábitos saudáveis. Então, você ter uma dieta rica em fibras, com bastante frutas, vegetais, você ter um consumo baixo de bebida alcoólica, não fumar, tudo isso é muito importante. E depois a gente vai falar sobre os exames. Então, quando a gente fala sobre os exames, o exame de escolha é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame de endoscopia que se faz sedado e que ele efetivamente previne o câncer. Então, o ideal, se você não tem nenhum histórico familiar, é você iniciar a sua prevenção aos 45 anos de idade. Esse número varia um pouquinho entre a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia, japonesa, enfim, mas em linhas gerais o ideal seria você iniciar aos 45 anos de idade. Se você faz um exame de colonoscopia e o exame é normal, você deve fazer a cada 5 anos esse exame como prevenção. Agora, se você faz esse exame e esse exame mostrou um pólipo, o pólipo é uma lesão benigna, como se fosse uma verruga no intestino, que pode ou não se transformar em câncer. Na colonoscopia, esse pólipo é retirado. E aí, de acordo com o tipo do pólipo, com o tamanho que ele tinha, o médico vai definir de quanto em quanto tempo você vai precisar repetir esse seu exame. Se você, como no caso dessa paciente, tem um familiar que já teve câncer, aí a situação vai ser individualizada. Se ele teve muito jovem, você deve pegar a idade do familiar mais jovem e diminuir 5. Ou seja, se o paciente teve câncer aos 42 anos de idade, você deve iniciar a sua prevenção aos 37. Então, 42 menos 5, 37 anos de idade. Então, isso varia de família para família. Existe uma situação bem mais rara que chama-se polipose adenomatosa familiar. É uma doença familiar, como o nome já diz, e que o paciente apresenta mais de 100 pólipos. Aí isso deve começar muito mais cedo, essa prevenção deve começar aos 12 anos de idade. Felizmente, essa é uma situação bastante rara. Então, se você tomar todas essas atitudes na sua dieta, no seu estilo de vida e fazer os exames regulares, é muito, mas muito difícil que você vai desenvolver o câncer de intestino.